Bom dia! Está começando mais um Pod 7 especial no mês das mulheres. Mulheres incríveis, mulheres conquistadoras, vitoriosas. Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva agora, compartilhe. Deixa eu mandar um abraço aqui para todos os nossos parceiros. Não se constrói nada sozinho. Nós precisamos de parceiros. Muito obrigado aos nossos parceiros e patrocinadores. Aproveita, segue o Instagram de cada um deles, compartilhe nas redes sociais. Chama alguém para assistir esse bate-papo agora. Eu estou aqui com a Roberta. Bom dia, Roberta. Bom dia. Obrigado pelo carinho de ceder um espaço da tua agenda para conversar conosco. Então, prazer estar aqui. Olha, a gente sempre fala, Roberta, que tem algo dentro de nós que as pessoas precisam ouvir. Tem uma história aí dentro de você que vai impactar alguém que está nos assistindo. Pode ser que está fazendo um ano, Roberta. E a gente, quando pensou nesse projeto, a gente pensou em contar histórias. Contar histórias de pessoas que estão vencendo, pessoas que conquistaram, pessoas que estão se realizando, pessoas que realizaram sonhos. Porque a gente entende que isso motiva as pessoas a nunca desistir. E hoje a gente quer saber um pouquinho da história da Roberta. Mas quem é a Roberta? A Roberta é uma mulher corajosa que veio de Minas Gerais, passou por várias cidades até chegar aqui. E hoje é casada com o Lucas, tem um neném lindo que é o José Lucas, eu sou empresária e mãe. Uau! Vamos lá. O que a Roberta faz como empresária? Eu tenho uma loja de produtos, eu sou uma fornecedora para quem trabalha na área da estética. Então a gente tem produtos para extensão de cílios, sobrancelha e alguns produtos para estética também. Então você trabalha com revenda, seria isso? Sim, eu sou fornecedora para quem trabalha nessa área, uma revenda. Isso, aí revende para pessoas que trabalham nessa área. E é uma área em expansão, né, Roberta? É uma área em expansão. Vê tantas pessoas fazendo. Antigamente era uma coisa muito nova, hoje em dia tem muitas pessoas que às vezes elas até deixam o emprego que elas estão para poder empreender nessa área da beleza. Então elas começam talvez fazendo um design de sobrancelha em casa no final de semana ou depois do horário do trabalho. Daqui a pouco elas estão crescendo e começam a ter aquilo ali como uma carreira e começam a estudar, a expandir, montam seus estúdios e começam a estudar mais e vão crescendo. E você cresceu nessa área, né? Você também começou e foi crescendo e hoje você está ajudando muita gente. Exatamente. E eu não vim da área da beleza, eu trabalhava com turismo, eu trabalhei por mais de 11 anos, morei em várias cidades turísticas, Caldas Novas em Goiás, aqui quando eu vim para Volta Redonda, eu morei no Aldeia das Águas porque trabalhei lá. Morei em Campos do Jordão, em Gramado, no Rio Grande do Sul, tudo para trabalhar na área de turismo e vendas. Mas quando a gente voltou para Volta Redonda, eu não me encaixei assim, muito ali no restaurante. Eu acho que era mais uma paixão do Lucas. Eu até sempre que precisa, se precisar, eu tô ali. Mas eu fui empreender nessa área e fui fazer alguns cursos para conhecer. Mas como eu já era da área de vendas, atender essas mulheres, a necessidade delas, mexeu muito mais com o meu coração do que eu simplesmente só fazer uns cílios ou só fazer uma sobrancelha. Tem um pouco de terapia também nisso, tem. Né? Ouvir as mulheres. Tem. Como que é quando elas chegam lá para... Tem muito disso também, não tem? Tem. Inclusive tem lá no meu Instagram, tem até um meme que eu falo de uma pessoa como se ela estivesse contando uma história muito engraçada. Mas a gente escuta várias pessoas, eu, no meu caso, pelo menos, eu levo um pouquinho da palavra de Deus para elas. E não só as mulheres que eu atendo fazendo um procedimento, mas as meninas que chegam na loja. Por várias vezes, clientes chegavam e falavam assim, eu posso conversar com você um minutinho? E elas começavam a chorar porque elas estavam desistindo. Porque fazer, por exemplo, uma extensão de cílios não é fácil para quem está começando, é um trabalho difícil. E aí elas começavam a chorar, desanimadas, e eu falava, opa, peraí, você não vai desistir não. E aí eu vejo o motivo, por que eu estudei tudo que eu estudei, eu ainda estudo, e vou lá dar um incentivo, e depois elas mandam uma mensagem agradecendo, muito obrigada porque você não me deixou desistir. E até cursos, quantas pessoas eu já ensinei,
eu vou desistir, não consigo mais. Eu já trabalhava e falava, não, vem cá, deixa eu te ensinar. E ensinava para a pessoa alguma coisa que estava faltando ali para ela, de fato, romper. E aí dava certo. E é gratificante, né? A gente poder ajudar as pessoas, né? Essa volta é muito legal quando a pessoa lembra de agradecer, quando ela fala. Isso motiva a gente a não desistir, né? Outro dia eu estava ouvindo uma live de uma cliente e ela contando um pouco da história dela. Ela estava até emocionada, contando como ela começou. E no meio da live ela falou do meu nome. Eu não imaginava que ela fosse fazer isso. E ela falou que foi grata, porque quando ela começou, eu ainda tinha uma lojinha dentro de casa, eu morava num apartamento. Ela foi buscar material e eu falei para ela, quanto que você está cobrando no seu procedimento? E ela falou um valor muito baixinho. Eu falei, valorize o seu trabalho, porque você é excelente no que você faz, você se dispôs a fazer. E ela disse que isso virou uma chave na cabeça dela, porque ela passou a valorizar o que ela fazia, mudou o valor dela e hoje ela é dentro dessa área do que ela trabalha, que cobra mais caro. E ela é valorizada por isso e ensina outras pessoas a fazer isso também. Ela se tornou uma referência, né? Se tornou uma referência. Eu acho que é legal porque as pessoas que estão nos assistindo, a gente está fazendo um podcast especial no mês de março, né? Valorizando a mulher, né? Nesse mês que celebra o Dia Internacional da Mulher. E é legal essa fala sua, porque a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem, né? Que a gente faz melhor, que é um dom, que é algo que você estudou, que é algo que você trabalhou. A gente tem que valorizar isso. Exatamente. E até com a gente, né? Quando você está começando um projeto novo, tudo que a gente quer é alguém que nos incentive, que fala, cara, vai dar certo, vai, sabe? Talvez pega na sua mão. E às vezes algumas pessoas não têm esse incentivo e tá ali. É um negócio penoso, porque fazer, por exemplo, uma extensão de cílios, a gente tem mais de 100 fiozinhos em cada olho e tem que colar um por um sem deixar encostar no outro. Então é um negócio minucioso, que é cansativo, exige da coluna. E aí se a pessoa não tem uma persistência, ela acaba de fato desistindo, porque é trabalhoso. Mas depois também que ela engata, avança. Não, você falou uma coisa aí, eu sempre falo aqui que o Podset a gente gosta de conhecer as histórias, mas a gente gosta de aprender. Você falou que tem mais de 100. Mais de 100, a gente tem mais de 100 fiozinhos em cada um dos Sério? olhos. Mas isso e aí, o homem quando também vai fazer ou só isso, mulher? todo mundo. Tem gente que tem muito mais. E você vê, às vezes, a pessoa que é assim, o E aí, cílio a extensão, naturalzinho. você tem que pegar um por um, sem deixar eles encostar um no outro. Você vai colando fiozinho por fiozinho. E não pode deixar encostar, porque senão vai prejudicar o cílio do lado. E leva quanto tempo para fazer isso? O tempo para quem já está trabalhando assim é em torno de 1h30, 2 horas. Às vezes tem algumas pessoas que conseguem fazer menos tempo. Mas a média é em torno de 1h30, 2 horas. Quem está começando, às vezes demora até 3 horas, 4 horas, e é por isso que elas acabam, eu quero desistir, eu demoro 4 horas para fazer. Mas é a prática que vai fazer a pessoa ficar boa, né? Vai levar à perfeição. Uau, mas é um tempo considerável, né? É um tempo considerável. Vamos lá, aí a Roberta é empreendedora, tem muitos compromissos, tem a loja, tem os cursos que dá, mas tem também o José Lucas. E essa história, porque a gente acompanha a história de vocês, né? É uma história muito linda de superação e vocês estão hoje segurando um milagre, um presente de Deus. Eu acho que as pessoas precisam ouvir essa parte da história de vocês. Então, eu e o Lucas, a gente casou em 2016 e a gente não imaginava de cara ter filho. E depois de 1 ano eu engravidei. Não era algo que estava sendo planejado, inclusive eu tinha acabado de chegar em Campos do Jordão. E acabado de chegar, eu tinha acho que talvez 5 ou 7 dias que eu cheguei lá. Eu ainda nem tinha levado a minha mudança de Gramado para lá. E eu descobri que estava grávida, numa nova função, numa nova cidade, tudo muito novo e a gestação também foi algo muito novo, né? E naquela época foi um susto, mas vamos, né, fazer acontecer. Só que de repente, eu acho que talvez Deus permitiu algumas coisas, eu fui paralisada ali numa parte, assim, de trabalhar menos e viver em função da gestação, porque eu tive um sangramento muito forte e eu precisei ficar bem quietinha por um longo período. E nesse tempo a minha gestação foi até 6 meses e a Olivia nasceu porque eu tive uma pré-eclâmpsia grave. E ela não resistiu, ela viveu 3 dias e faleceu. Depois disso,
eu passei por um longo processo de cura, né? A cura não só pela perda, mas também de permitir que eu poderia novamente engravidar. Muitas pessoas até pensam, ela não pode engravidar de novo. Não tinha nada disso. Mas era mais eu permitir viver de novo, sem ter aquele medo de que pudesse acontecer novamente, né? E aí, quando foi em 2022, nós decidimos ir para Israel. E ali foi bem na nossa data de aniversário de casamento. A gente queria fazer uma viagem legal. E Israel não era meu sonho, embora eu tivesse muita vontade de conhecer. E também o Lucas também tinha muita vontade, mas também não era um negócio que naquele momento estava muito assim forte. E aí, mas a gente decidiu. Em 30 dias a gente comprou a viagem e fomos. E ali foi um renovo. Deus começou a tratar a gente ali. Como a gente não tinha tanta vontade de ir, a gente não tinha muita expectativa com aquele lugar. Não é tipo assim, tem gente que vai e fala assim, nossa, eu chegando lá vai ser assim, quando eu tocar música tal, quando eu for no lugar tal. Eu não tinha expectativa com nenhum lugar. E eu acho que esse não gerar a expectativa foi muito bom, porque cada lugar se revelou de uma forma muito especial. E aí Deus começou a tratar a gente em cada um dos lugares que a gente ia, onde a gente fez uma oferta, onde tinha um testemunho. E nós fomos tratados no todo ali, principalmente nessa questão de filho. E aí, quando nós voltamos, depois eu fiz a imersão do Márcio Michele, que também foi outro passo muito importante para, de fato, acontecer essa libertação do medo, né? E em 2023, eu estava grávida. Eu engravidei no finalzinho do ano, em janeiro eu descobri bem no início que eu já estava grávida do José Lucas. Então foi preciso passar por esse processo de cura para poder... Foi quanto tempo da Olivia? A Olivia nasceu em 2018 e o José Lucas eu engravidei no finalzinho de 2022. Quase 4 anos. Isso aí. Foi um tempinho assim precioso para poder ressignificar, né? No sentido literal da palavra, trazer um novo sentido e permitir viver isso de novo, entendendo que não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer novamente, né? E sabe o que é legal quando você fala de não gerar expectativa? Toda vez que a gente não tem expectativa, a gente pode ser surpreendido. Porque quando a gente espera, não tem surpresa. E toda vez assim, eu chego num lugar, não tenho expectativa nenhuma. Então, acontece o quê? Uma surpresa. Exatamente. E aí o que aconteceu com você... E a gente não se frustra, né? Não se frustra. Eu falo isso porque eu tenho muito isso, Roberto, porque eu não sou uma pessoa de gerar muitas expectativas em pessoas e coisas. Porque eu aprendi isso com a vida. E aí toda vez que eu chego num lugar, eu sempre sou surpreendido porque eu não esperava nada. E quando a gente não está esperando, é a melhor forma que Deus age para nos surpreender. E eu tenho certeza que, né, a gente acompanha de longe, mas acompanha, não foi fácil, foi doloroso, é um processo de cura. Eu tive na minha família, minha irmã também perdeu uma filha com 16 dias, né, de nascido, e eu sei como isso é doloroso, né? E aí Deus curou, Deus fez, e aí chegou José Lucas. Isso, aí em 2023 eu engravidei do José Lucas e assim, quando eu soube, eu caí em prantos, não pela notícia dele vir, mas a única coisa que eu pedi para o Senhor foi para não deixar acontecer de novo tudo que eu tinha vivido, porque tinha sido uma coisa que doeu muito, né? E eu tive um sangramento com o José Lucas, eu comecei a usar aquela Clexane, aquela injeção na barriga por vários dias, só que Deus foi limpando todas as coisas. Mas tinha alguma coisa? A princípio me diagnosticaram com trombofilia e depois eu fui procurando alguns outros médicos e a médica falou, não, você não tem isso, você não precisa dessa injeção, não precisa. E o meu médico me acompanhou ali e deu tudo certo, graças a Deus. Embora em alguns momentos a gente ficava assim, tinha receoso, né? Que tinha um medinho. Qualquer diagnóstico, sim, né? E assim, ficava como a síndrome de HELP, que foi o que eu tive com a Olivia, é uma pré-eclâmpsia grave. E eu quase morri. Então a minha pressão subiu muito, os meus órgãos começaram a entrar em falência. E o meu receio era acontecer tudo aquilo de novo. Você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Aquela agitação.
eu acho que naquele tempo, ainda bem que eu não tinha muito conhecimento do que estava acontecendo, porque senão eu teria encarado isso de uma outra forma. Talvez o medo não tivesse feito eu ser tão forte como eu fui, né? E aí, com o José Lucas, eu falei, Deus, não deixa acontecer de novo. Tomei os remédios que os médicos me passaram, foi tudo direitinho. E no finalzinho, quando marcou a minha cesárea, o José Lucas nasceu perfeito. Na hora que eu fiquei naquela salinha de espera para ir para o quarto, a enfermeira veio e falou assim, eu acho que ele está com dificuldade de respirar. Ele já mamou? Tentou colocar ele no peito? Eu falei, não, ele não está pegando o peito. Aí chamou a médica e tiveram que levar ele para o CTI, ele não estava respirando direito. E foram 9 dias desafiadores, porque eu já tinha vivido 3 dias desafiadores com a Olivia, né? E não tinha tido um final feliz. E com o José Lucas, o Senhor fez novos todas as coisas. Foram 9 dias de muita oração, de muitas pessoas que entraram em oração com a gente. Isso também foi muito importante. E hoje ele é uma bênção, ele é um testemunho mesmo, porque ele é vitorioso, ele venceu esses 9 dias, ele teve uma sepse no pulmão, mas ele ficou esses 9 dias lá na UTI e venceu. Foi muito bom. Ele é um milagre, né? Um presente de Deus para vocês, né? Mas e aí, como é que faz para dar conta agora? Porque tem a loja, tem seu trabalho, tem os cursos, né? Tem a igreja, tem o ministério, quantas coisas, e tem o José Lucas. Tem uma dificuldadezinha com a rotina, sabe? Quando eu tenho ela assim estabelecida, é mais fácil para mim. Mas quando eu não tenho, eu fico um pouco perdida. Mas eu tô tentando alinhar isso daí, porque com o José Lucas eu planejo o dia e de repente eu preciso voltar em casa para dar mamar. Ou às vezes a minha ajudante fala, Roberta, hoje ele tá mais enjoadinho, você consegue vir aqui? E aí eu foge um pouquinho daquilo que eu planejei. Mas a gente dá conta, sim. Vamos organizando direitinho, eu acho que é uma coisa de mulheres, né? A gente consegue, sim, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tá trabalhando pelo WhatsApp, tá dando mamar pro neném. Daqui a pouco você dá banho, tá pensando numa coisa que você tem que comer. E aí vai para a igreja, é a célula. E no final das contas dá tudo certo. As mulheres têm esse talento, né, esse dom de fazerem várias coisas, de darem conta das coisas, e mesmo assim ainda estarem dispostas à noite para conversar com o marido, ainda quando tem ele que dar chega. conta do marido. Isso, tem que dar conta. Vocês são... É por isso a gente falou, vamos fazer um mês inteiro de parabenizando as mulheres, né? As mulheres, vocês são incríveis e a sua história é linda. A história de vocês, a sua família, né? É uma história de superação, né? É uma história a ser contada para as pessoas. Porque, sabe, Roberta, às vezes a gente trava um pouco de contar as nossas histórias, sabe? Mas alguém precisava ouvir as coisas que você falou, para que eles não desistam, né? Para que eles continuem acreditando. Vocês realizaram sonhos, vocês estão segurando o filho de vocês, passaram por coisas horríveis de passar. Ninguém quer passar essas coisas. Mas eu sempre falo que de todo negativo a gente precisa tirar o positivo. Sabe aquilo que é negativo? Tem uma semente positiva. E eu tenho certeza que o testemunho de vocês, quando vocês abrem a boca para falar, realmente tem poder, tem milagre. E é engraçado você falando isso, porque depois que eu passei por tudo isso, a quantidade de mulheres que chegam até mim com o que passou ou que passaram pelo mesmo problema, ou algo parecido em relação até perda de filhos, é muito grande. E às vezes eu falo, Deus, o que o Senhor quer de mim? Por exemplo, eu estava grávida do José Lucas e eu fui aconselhar uma moça que tinha acabado de perder a filha dela. Ela nasceu, passou 3 dias, ela faleceu. E agora com uma amiga recentemente também, passou 3 dias, o filho dela faleceu. E assim, histórias que eu posso dizer que são iguais à minha. E aí eu falo, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Então, Deus permitiu eu viver tudo isso para que eu pudesse ajudar outras pessoas? Também. Houve algo positivo, ou eu tirei algo positivo disso para que eu pudesse ajudar outras mulheres nesse sentido. Na época da Olivia, um grande milagre aconteceu. Quando ela já estava a minha gestação já estava de risco, complicada, e eu falei para o meu pai que eu ia entrar num propósito de jejum e oração
pela minha gestação. E meu pai era alcoólatra. Meu pai bebia todos os dias. Final de semana ele bebia ainda muito mais. E ele falou que ia entrar comigo. E ele parou de beber e ele nunca mais voltou a beber. Então isso já considero um milagre. Foi pela minha filha que ele fez esse propósito, mas Deus fez na vida dele. Então já foi uma coisa que foi extraordinária. Eu já considero um presente do Senhor. E com certeza, um propósito, né, de restituição, né, na saúde familiar, né, muito especial, e às vezes a gente não entende a forma que Deus atua, né? E um processo de cura para ele também, porque o meu pai perdeu 2 filhos, eu perdi 2 irmãos. Minha mãe teve 4 filhos, o primeiro ela perdeu, depois nasceu a minha irmã que faleceu e depois eu. Então, primeiro eu não conheci, mas essa irmã que era a nossa irmã do meio, que éramos 3, ela viveu até fazer 15 anos de idade. Então foi muito tempo. Então para ele também foi um processo de cura, ele vê aquilo na minha vida e a forma como eu encarei tudo aquilo ali, né? Então eu acredito que Deus estava tratando tanto a mim quanto a ele também e as pessoas da minha casa. Nossa, não, com certeza. Tá vendo como que tudo tem uma semente positiva, né? Perder um filho com 15 anos de idade é muito doloroso também. Doloroso. Né? Ainda mais menina, com certeza, né? Que sim. Normalmente o pai tem esse tem um carinho apego, pelas né? meninas, né? Então não deve ter sido fácil, né? Mas Deus tinha um processo de cura familiar, né? A gente não entende as coisas de Deus, né? Mas ele faz. Por mais que seja difícil, sempre tem um propósito. E essa mensagem está chegando, Roberto. Está chegando a muitas pessoas que precisavam ouvir. Roberto, a gente tem um quadro aqui que a gente sempre fala que é o papo de super-herói. Sabe por que eu acredito que a vida nem sempre ela é muito fácil, tem esses percalços, essas dificuldades, né? E a gente tem que dar a volta por cima, e a gente sempre dá a volta por cima com algo que é mais latente na nossa vida. A gente tem sempre um superpoder, algo que é mais latente, que é mais ciclo que nós. A Roberta tem um superpoder. Qual seria o superpoder da Roberta? Eu acho que o meu superpoder seria talvez a empatia. Me colocar, eu tenho um senso de justiça muito forte dentro de mim. Embora às vezes eu não transpareça no meu dia a dia, mas dentro de mim eu fico, se eu vejo injustiça, eu fico... E me colocar no lugar de outras pessoas. No meu caso, por exemplo, eu vou falar como empresa. As meninas, quando eu vejo, ainda hoje, uma cliente chegou lá na loja e procurando uma cola específica para cílios e tal, e as colas têm vários parâmetrozinhos para seguir, e eu não consigo. Eu estava fazendo um atendimento online no computador, eu parei, fui lá e fui ensinar para ela qual era o adesivo, a cola que ela precisava comprar, porque eu me coloco no lugar dela. Então essa empatia, sabe? Eu sei que daqui a pouco ela vai ter uma dificuldade, que se ela não fizer da forma correta, os cílios vai cair, ela vai ser aquela cliente frustrada que vai chegar ali desesperada porque o trabalho dela não deu certo. Então acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue ver, sentir aquilo que a pessoa está passando, para ela não passar por aquilo, né? Mas é perceptível, Roberta, isso em sua vida. Essa empatia que você tem, esse senso de justiça que você tem. Empatia é um grande superpoder, né? Empatia é você pensar nos outros, é você olhar para as pessoas e falar, olha, valorizar as pessoas, valorizar o que ela faz, ajudar as pessoas, ajudar o próximo, até porque empatia tem muito a ver com os mandamentos com promessa, né? Que ama seu próximo, ama seu Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a si mesmo. Isso é empatia, é amar, é cuidar. Roberta, como eu falei, nós estamos no mês da mulher, nós estamos valorizando as mulheres aqui. Eu queria muito que você deixasse uma mensagem especial para todas as mulheres que estão te assistindo agora, deixasse uma mensagem de ousadia, de coragem, que elas não podem desistir por tudo que você passou. Eu acho que você tem muito a falar para essas mulheres. Então, na minha apostila de curso, tem um versículo que eu gosto muito que está em Zacarias 4:10. Lá em Zacarias 4:10 fala para a gente não menosprezar os nossos começos, para a gente dar valor a isso. E isso é muito importante, porque se a gente não valoriza o nosso comecinho, a gente não vai conseguir chegar
ali no final e ter um resultado bom. E na Bíblia fala também que o final é melhor do que o início, né? Então é isso, valorize o seu começo. E seja de qualquer coisa, que eu falei de família, de gestação, de empresa, mas quando a gente valoriza aquele comecinho, a gente se torna grande naquilo que a gente sonha, que a gente almeja, e seja qualquer uma das coisas. Até uma viagem, se você valoriza uma viagem curtinha, pequena, daqui a pouco você está fazendo uma viagem grande, uma viagem longa, para realizar um sonho. Então seria isso. Valorize os pequenos começos, dê importância aos detalhes. A Roberta deixou uma grande chave para vocês aqui. Eu quero te agradecer, Roberta, pelo bate-papo, por contar a sua história. Eu sei que não é fácil contar essa história e você chegou aqui, contou com propriedade, falou o que tinha que falar. A gente fica muito feliz de receber você aqui no nosso podcast. Obrigado pelo carinho. Obrigada pelo convite, foi muito bom. E é sempre bom falar um pouquinho, porque acho que quando a gente fala, a gente é liberto. Inclusive, eu acho que quando Jesus fala de confessar os pecados uns aos outros, é porque quando a gente fala, a gente é liberto, né? E a gente liberta outras pessoas também. Não, foi o máximo. E a sua história é linda, né? É uma história de superação, a história de vocês, né? Então, beijo no José Lucas, abraço no Lucas, que Deus abençoe a vida de vocês, sucesso na sua empresa, sucesso em tudo que vocês fizerem. Vocês são pessoas muito especiais, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. E eu quero mandar um abraço especial para todas as mulheres que estão nos assistindo. Viu que história? Você pode vencer, você pode superar, não importa o que acontecer na sua vida, Deus tem algo incrível para fazer na tua vida. Olha, eu quero só lembrar você de se inscrever no canal, de compartilhar essa história com alguém. Alguém precisa conhecer, ver e ouvir a história da Roberta e dessa família linda. Como eu disse, eu quero sempre aqui agradecer os nossos parceiros, porque sem eles a gente não pode crescer e são os parceiros que fazem a gente crescer. Bom, Deus te abençoe. Beijo no coração.